Olá! Começamos, né? Deixa eu colocar o nome aqui. Recrutamento e seleção. Um processo como qualquer outro. Qualquer outro. Já tem gente chegando. Olá. Oi, Maguidinha, tudo bom? Falar de processo seletivo. Recrutamento e seleção, na verdade, né? Quero falar algumas coisas sobre o recrutamento e seleção. Mas antes da gente começar a conversar, vou deixar esquentar os motores, né? Porque muita gente chega depois. Deixa eu acertar aqui a minha câmera, tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Gente do céu, já deu, né, esse Covid? O que vocês acham disso? Né? A gente não tá aguentando mais, não. Agora tem um pessoal que realmente tá diminuindo os casos, estão diminuindo os casos, né? Mas à medida que vai diminuindo os casos, mais casos chegam mais perto, né? Eu não sei como é que tá isso, gente. Tá muito complicado. Já deu, né? Chatão. Obrigado, Má. Chatão esse vírus, né? Chatão essa situação toda que a gente tá enfrentando. Já deu seu Covid, o senhor já fez o estrago que o senhor deveria, quer dizer, o qual o senhor se propôs, o senhor cumpriu bem o seu papel de estragar a vida de todo mundo, já deu, pode ir embora, né? Chega de Covid, chega da gente perder a nossa liberdade de ir e vir. Oi, Ju, tudo bom, querida? Oi, Johanna. Então chega, eu já tô ficando, eu que sou uma pessoa de isolamento social, né? Sou uma pessoa que não tem problema zero de ficar em casa, de ficar no meu circuito. Eu tenho um escritório dentro da minha casa há 11 anos, então eu não tenho a menor necessidade de sair para trabalhar. Eu trabalho aqui. Mas assim, já deu, gente. Eu tenho filha de 15 anos, tenho meus amigos que eu quero ver. Um amigo meu outro dia me ligou e falou, olha, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas daqui a pouco eu vou sentar num boteco e vou pedir uma cerveja e vou ficar lá, só pra ver as pessoas, coitado. Mora num apartamento, ele, família, estão todos confinados. Já deu, né, gente? Precisamos agora fazer de tudo para cada vez mais pessoas ficarem imunizadas e a gente poder ter... máscara e viseira. Eu faço aula de dança, né? E eu troquei de academia, enfim, troquei de escola, né? Na verdade, a aula de dança não é escola, não é academia, é escola. Troquei de escola e essa escola é nova, já faz 1 ano e meio que eu tô na escola e até hoje eu não conheço o meu professor. Eu brinquei outro dia, né? Meu professor e depois a minha professora. Eu falei, gente, se a gente se encontrar no meio da rua, a gente vai saber quem é, né? Porque a gente não se vê. Há 1 ano e meio que eu vejo as mesmas pessoas, né? No caso ali, de máscara. E assim, muito... Hoje a gente foi tirar uma foto e tava todo mundo sorrindo, mas não dava pra ver, porque só dava pra ver daqui pra cima, né? Ai, gente, chega, né? Bom, bem-vindos todos vocês, queridos. Sempre muito legal estar aqui. Oi, Pati, bonitona. Ai, quando eu crescer quero ser que nem você, viu? E eu resolvi falar de processo seletivo, recrutamento e seleção, muito mais para trazer algumas coisas de conteúdo, para vocês entenderem a sofrência que existe por trás dos bastidores de quem recruta, seleciona, entrevista, capta, né? Prospecta talento, currículo, como é que tá o mercado. Então eu queria trazer um pouco desse olhar de headhunter. Aqui na nossa live tem a minha queridíssima Magda, que é minha... Nossa, ela é o meu braço direito, perna esquerda, orelhas. Ju, lindeza. Obrigada. E aqui tem a Magda, né, que é tudo aqui, ela faz muita diferença, uma querida, sofre junto comigo, né, na Magdinha com os nossos candidatos, que a gente passa por algumas engraçadas. Um dia eu vou fazer uma live das pérolas do Headhunter, tô tomando coragem. Mas enfim, quis trazer um pouco desse olhar do hunting. Por quê? Estamos aquecidos, né? Eu acho que agora estão começando a voltar. As vagas, elas não estão voltando, qualquer vaga, e também não estamos em busca de qualquer candidato.
Muito sofrimento, né? Magdinha, tem dia que é tenso, né, bem? Começa que o negócio parece que você fala assim, Jesus, né? Onde nós vamos parar? Bem, mas o fato é que as vagas estão começando a aquecer novamente, as empresas estão voltando a contratar, mas não estão voltando a contratar como se contratava antigamente. Por quê? Porque agora a gente está buscando pessoas com mais qualidade. Quando eu falo qualidade, eu não estou falando qualidade técnica só, né? Mas eu também estou falando de qualidade comportamental, tá? Então, pessoas com mais resiliência, que passaram por isso tudo e ainda se dispõem a trabalhar por uma causa, enfim, né? Por um propósito maior, para reconstrução de mercado, de negócio. Então, assim, a gente está tendo esse tipo de comportamento para preencher vagas, né? Os candidatos estão com muito medo, né, de saírem das suas casas para irem trabalhar, né, nas empresas presencialmente. Então, as empresas que oferecem, por exemplo, vagas com formato híbrido, 3 vezes na semana no local de trabalho, 2 em casa, ou ao contrário, né, 2 vezes no local de trabalho, 3 vezes em casa, estão saindo na frente na hora de atrair os melhores talentos. A gente faz vaga para vários segmentos, não é só o fitness que a gente atende, e os outros segmentos que têm conseguido oferecer esse tipo de formato têm saído na frente na hora de contratar pessoas com mais qualidade. Então tem umas coisas assim que eu acho que vale a pena a gente trazer. Mas a minha conversa hoje é realmente trazer um pouco sobre o que significa processo seletivo. Muitas pessoas... Oi, Nelson! Ah, que lindeza! Muitas pessoas, empresas, donos de empresas, eles realmente acreditam que fazem os processos seletivos. Eu não duvido não, tá? Todas as empresas que possuem um gestor, que possuem um coordenador ali, é natural que essas pessoas se coloquem nesse lugar de fazer os processos seletivos. A minha pergunta inicial, antes da gente começar a falar sobre isso, é: vocês têm certeza que vocês querem se meter nisso? Porque o processo seletivo, ele como subsistema do RH, porque ele não é RH, o processo seletivo ele é um subsistema da gestão das pessoas e do RH. Como processo seletivo, ele é um processo como outro qualquer, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E nesse sentido, tem uma série de pontos que precisam ser observados para, se você quiser de fato atrair os melhores talentos. Então, um processo bom é um processo que é organizado desde o início. E quando eu estou falando em organização de processo, são 5 pontos que você precisa prestar atenção em relação a processo seletivo, ou se você quiser ter um processo seletivo minimamente estruturado dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. A primeira coisa que você tem que prestar atenção num processo seletivo que se preze, assim, ele começa com uma boa descrição do cargo. A gente encontra uma baita de uma barreira aqui no nosso trabalho, porque a gente tem uma grande dificuldade de conseguir entender qual é o candidato que a pessoa quer, que a empresa precisa. E não é só clareza, Johanna, ela é realmente características. Então, quando eu pergunto assim, o que você quer da pessoa? A gente até tem um formulário que a gente manda quando o cara não sabe. Ele fala assim: eu quero um consultor de vendas. Consultor de vendas, ele tem algumas especificações que a gente ajuda na construção dessa persona. Mas um consultor de vendas não é só o cara que sabe vender. É o cara que sabe vender, é o cara que que tem talento para venda, o perfil comportamental conta. Tem uma série de pontos que você tem que elencar para traduzir que perfil você quer da pessoa. Aí, por exemplo, a gente faz uma vaga de consultor de vendas, mas aí a pessoa quer... E aí tem aquela história, né? Assim, eu quero homem, ou eu quero mulher, ou eu quero que tenha isso, que tenha aquilo. Não tem problema você querer. O que a gente diz é que quanto mais específico for o perfil, mais difícil vai ser de encontrar as pessoas adequadas para o seu negócio. Então, saber exatamente o que você quer. Imagina assim, eu quero uma pessoa que seja... E normalmente, né, quando a gente tem as descrições
da persona, né, do candidato, vem assim, eu quero um cara proativo, um cara organizado, um cara que goste de vender, um cara de bem com a vida, com boa comunicação, que não tenha tempo quente, que não tenha problema de trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo, tem uma série de coisas, né, enfim, de qualidades, de características que os donos das empresas colocam para a gente traduzir esse perfil e que não dá para achar tudo. Então a gente sugere que neste perfil você traga 5 competências comportamentais, 5 ou, né, algumas competências técnicas, e quais são elas, as que você não abre mão, né, para que a gente consiga realmente trazer alguém que seja relevante. É importante vocês saberem que quando vocês traduzem um perfil de candidato, pra gente, o Headhunter, ele faz um filtro um pouco diferente de quem pede uma pessoa. Por exemplo, a gente... vendas, né? Eu vou falar de venda porque venda é o que é mais tangível, né? Venda é uma coisa assim, eu quero um cara que seja sangue nos olhos, faca nos dentes, que goste de resultado, que queira ir pra cima. A gente vai olhar um pouco diferente. A gente vai olhar para saber se essa pessoa, dependendo de quem está contratando, não vai adiantar eu trazer um cara super agressivo, por exemplo, porque esse dono ou esse gestor não tem esse perfil. Então você imagina, eu coloco um cara super agressivo, para vender, ágil, rápido, focado em resultado, acelerado pra caramba, aí ele chega lá e começa a desconstruir tudo o que existe de cultura na empresa, porque a empresa não está acostumada com esse tipo de perfil. Ele quer, mas ele não está acostumado. Então a gente precisa saber lidar com isso e a gente precisa saber fazer esse contraponto. Então dá um trabalho enorme da gente ter que alinhar o perfil quando a empresa não sabe o que ela quer, que tipo de pessoa ela quer. Então, o que vocês têm que fazer para saber que pessoa vocês querem? O perfil comportamental, as habilidades, 5 pelo menos competências comportamentais que vocês enxerguem que sejam fundamentais para o teu negócio. A parte técnica, se a pessoa é formada, não é formada, que tipo de formação ela tem, isso é importante a gente saber. Se pode trabalhar de final de semana, né, sábado, domingo, o horário de trabalho, sempre com começo, meio e fim, porque não adianta você dizer assim, eu quero uma pessoa que trabalhe 8 horas por dia, tá bom, mas ele vai entrar que hora e vai sair que horas, entendeu? Então isso é uma conta que a gente precisa trazer para dentro da descrição da vaga, para que quando o candidato bata o olho nessa vaga, ele fala, essa vaga é minha, é legal, é para mim, me serve, é isso que eu quero. Mais uma coisa, toda vez que você for fazer um disparo dessa vaga e buscar candidatos, não adianta você ficar colocando muita coisa porque as pessoas não leem, tá? Então, assim, 1 linha, 2 linhas, com a parte mais específica da vaga em si, é o que vale, é o que atrai o olhar do candidato. Vocês têm que pensar que você está vendendo uma oportunidade. Então, quando você descreve uma vaga, você está vendendo uma oportunidade. E o cara que olhar para isso, ele tem que olhar com olhos de que te quero, entendeu? Essa vaga é minha, eu quero. O que acontece no nosso setor, e não só no nosso setor, tá? Em vários setores, é que as pessoas jogam as vagas de um jeito muito igual. Então não fica atrativo, as pessoas não têm olhar para isso, é uma vaga como outra qualquer, então eles vão naquela escolha assim, quem pagar mais leva, você entendeu? E é isso que desclassifica e desqualifica uma posição aí na sua empresa que você esteja aberta, tá? Então essa foi a primeira coisa, descrição do cargo. O que você quer, que tipo de pessoa você quer, o que você quer da pessoa, que tipo de pessoa você quer e quais são as bases de contrato, né? O que essa pessoa precisa fazer, qual que é o dia a dia dela, quais são as tarefas, horário de entrada, de saída, valor, né? Assim, qual é o valor fixo que você vai pagar, qual é o valor de comissão, se tem benefício, se não tem benefício, como são feitas essas contas. Quanto mais claras forem, né, essas bases, mais atrativa é a vaga, tá? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou falar um processo seletivo em 5 etapas, tá? Ou passos. É o recrutamento. Como eu falei no início, um recrutamento e seleção, ele é um processo, ele é um subsistema de RH, subsistema de gestão de pessoas e é um processo como outro qualquer, começo, meio e fim. A primeira coisa que você tem que saber é que tipo de pessoa a descrever o cargo. Agora, a primeira etapa do processo seletivo é o recrutamento, que é o segundo passo aqui. O recrutamento
é a parte quantitativa do processo seletivo. É onde você vai atrair candidatos. Então lembra que eu falei que vocês tinham que fazer uma descrição de cargo bacana? Porque para você disparar uma vaga, você tem que saber o que você quer, quem você quer e o que essa pessoa vai fazer. E quanto você vai pagar por ela, certo? Isso é a primeira etapa, que é o bastidor do processo seletivo, é o primeiro passo dele. O segundo passo dele, que é a fase da atração do candidato, que é o recrutamento. E aqui vira terra de ninguém. Por quê? Porque você vai disparar vagas e a gente hoje está enfrentando um cenário disruptivo em relação a contratações, né? Porque, como eu disse, as empresas estão atrás de talento, não mais de funcionários, né? Isso é uma coisa que precisa ser entendido, até por quem está contratando, tá? Mas a gente está tendo alguns problemas assim. Hoje, as melhores vagas, elas não são a céu aberto. Então, todas as vagas que estão disponíveis e que é muito fácil de olhar, como se fosse um grande board, né, uma grande tela, né, e aí você tem as vagas ali, essas são as vagas de preenchimento imediato, de qualquer pessoa pode preencher, de que vai levar quem tiver a maior quantidade de habilidades, mas que não sejam tão específicas, porque as vagas que exigem especificidade, elas não estão nesses lugares como portais de vagas, tá? Então, a gente que é hunter, né? A gente precisa fazer disparos de uma maneira mais estratégica, não burlando, mas indo pelas beiradas de onde todo mundo costuma fazer os disparos. Porque enquanto esses disparos estão sendo feitos aí nesse lugar comum, a gente precisa buscar um lugar que seja mais oculto para atrair o candidato que tem relevância, que tem características que realmente fazem sentido. E o que é disruptivo nesse momento? Eu estava participando ontem de um fórum sobre isso, por isso que eu estou trazendo isso também. As palavras-chave. Então, por exemplo, sei lá, a gente tem aqui um disparo de vaga. O currículo da pessoa, no currículo já tem que ter palavras que tenham a ver com as vagas ou com a vaga que esteja aberta. O hunter, ele busca por essas palavras-chave. A gente tem otimizadores de busca, né? A própria Brainfit, que é a minha empresa, tem lá um sistema de vagas. Se vocês entrarem no site da Brainfit, vocês vão ver lá vagas e lá tem. Cadastre o seu currículo e cadastre a sua vaga, né? Você vai ver lá. Se você tiver acesso a esse sistema, que a gente está, inclusive, investindo nele, né, para ele ficar bacana, se você acessar esse currículo, na hora que você, por exemplo, você coloca lá vendas, fitness, academia, 30 anos, um exemplo. Quem tiver dentro desses filtros vem. E os filtros estão cada vez melhores e mais assertivos, tá? Então, a disrupção, vamos dizer assim, nos processos seletivos tem sido o apoio à tecnologia. Então, algoritmo, palavras-chave, isso é o que faz com que a gente encontre as pessoas com mais facilidade, ou as melhores pessoas, né? Com mais facilidade. Esse é o recrutamento. Então, recrutar significa atrair currículos, possibilidades de contratação. A gente está fazendo uma vaga de marketing para um escritório aqui em São Paulo, que tem sede na Espanha e em Portugal. E, assim, a quantidade de especificidade, né, de características que essa pessoa tem que ter, inclusive algumas entrevistas, na verdade, para essa vaga, todas as entrevistas são feitas em inglês, porque a gente precisa medir o nível de fluência em inglês. Essa vaga, esses candidatos, você não acha em qualquer lugar. Você acha em lugares muito específicos, entende? Então, o recrutador, né, quando vai fazer processo seletivo, ele tem que saber, inclusive, aonde ele vai buscar o candidato. Existe uma coisa em recrutamento, para dentro das academias, que eu também queria trazer, que é o seguinte: é muito comum donos, gestores, prospectarem um candidato com as qualificações que ele imagina, que é o sonho dele, né? Sei lá, um mundo de possibilidades de entrega, de resultado, para pagar muito pouco, entende? E hoje, apesar da pandemia,
as pessoas estão algumas pessoas estão flexibilizando sim o quanto elas estão ganhando, porque elas entendem que as empresas estão nessa retomada, recomeçando, mas também não é bem assim, porque o bom colaborador, o bom funcionário, ele é capaz de absorver duas funções, que a gente chama de aditivo de função, ganhando talvez a mesma coisa que ele estava ganhando antes de pandemia, até ele poder fazer uma nova escala. Então a empresa ganha ele, porque ele se mantém empregado e consegue atender mais sistemicamente uma série de qualificações e de entregas que antigamente talvez ele não fizesse. Então agora está servindo para isso. Então o nosso setor tem esse problema, tá? Contratar gente pagando pouco para pessoas com alta qualificação. Então aí fica super difícil. Vou dar um exemplo bobo. Gerente comercial, eu vou falar um valor aqui, tá, gente? Gerente comercial de uma academia de médio porte, tá? Gerente comercial ganhando R$2.500, cargo de confiança, entrada e saída indeterminada. Né? Assim, a gente sabe, né? Ideal são 8 horas, mas hoje a gente tá entendendo que, né, cargo de confiança. R$2.500, se tiver comissão, vai ser a cada 6 meses ou um ano, e vale transporte. Assim, eu entendo que é caro para a empresa, mas é muito mais caro você ter pessoas que não vão entregar. Então fazer esse leilão, né, essa oferta, né, leilão, outro dia eu usei um termo, agora eu não vou lembrar, mas fazer esse leilão de talento é bem perigoso para as empresas. Então eu acho que agora é hora da gente repensar que tipo de pessoa a gente quer ter dentro da nossa empresa para ver se isso realmente faz sentido. Você imagina, você vai contratar uma pessoa que você vai achar que é caro, agora experimenta contratar o barato para você ver se essa pessoa vai te entregar resultado ou não. Então é bem complicado, eu acho que é importante demais a gente entender que vale a pena às vezes investir num talento legal, tá? O segundo, né? O segundo então foi o recrutamento. O terceiro passo do processo seletivo são as chamadas. Como que você vai atrair as pessoas, tá? Por mais bem descrita que seja uma vaga, a gente passa por isso aqui todo dia, gente. A gente pode falar, a Guidinha tá aí, ela não vai me deixar mentir. Por mais que a gente coloque, assim, sei lá, o nível da vaga, se é sênior, pleno, júnior, enfim, o horário de trabalho, localização, salário, sabe esses parâmetros que a gente coloca que são os básicos, por mais claras que sejam as informações, sempre haverá pessoas que não têm perfil, que não estão dentro desse fit, que a gente chama de fit, né? Não tem fit com a vaga, e essas pessoas, aí na hora da entrevista, que já, né, vamos entender que se o cara não tem fit com a vaga, ele tá perdendo o tempo dele e o meu, né? Então ele chega pra gente falando assim, mas esse salário tá um pouco abaixo do que eu tô acostumado. Sim, mas o salário já tava lá na vaga na hora que você se candidatou a ela, entendeu? Mas tem que ter... A pergunta aqui, por exemplo, quando é no inglês, né? Você se sente confortável em fazer uma entrevista em inglês? Não me sinto confortável porque eu daqui 3 meses vou estar bom no inglês. Não, mas tava lá, inglês fluente, entende? Então, assim, por melhores descritos, né? Por melhores que sejam, mais claras que sejam a descrição da vaga em si, candidato vai se candidatar e depois vai tentar negociar as bases, tá? Isso é importante vocês saberem. Então, tenha muita clareza nas informações que vocês passam, porque depois acontece uma coisa bem curiosa, tá? Eles printam essa informação que eles receberam da chamada da vaga e jogam na cara do recrutador dizendo, tá aqui, a informação que você tá falando que não tem. Não, tem, é você que não viu, né? Então, assim, tem muita clareza na descrição dessa vaga e na chamada, tá? A chamada, ela é feita por vários ambientes, como eu falei. Os portais, né, sei lá, Cato, Manager for Jobs e tal. Eu gosto muito do LinkedIn, porque eu acho que quando você precisa de mais qualidade, o LinkedIn, ele funciona bem. Ele é o mais caro, na verdade, mas ele funciona bem.
E claro, você ter um próprio banco. A gente que trabalha com isso, a gente acaba tendo um banco legal, assim, que para algumas vagas a gente até tem já, né? Algumas pessoas e fica teoricamente mais fácil. Porque o que é nosso trabalho aqui não nós somos headhunters e job hunters, né? A gente não é uma agência e a gente também não a gente faz isso profissionalmente, né? Nós somos analistas de perfil para preenchimento de posições e de vaga, né? Então é um pouco diferente, tá? O nosso olhar aqui. O nosso material de trabalhos são pessoas, né? Então a gente tem que ter banco, tá? Mas a hora que você vai colocar essas vagas nesses portais, vocês precisam tomar muito cuidado com tudo que vocês vão colocar da vaga. Por exemplo, tem às vezes os portais, tem vários portais bem legais que oferecem inclusive mini testes, teste de perfil comportamental. Vocês têm que tomar cuidado na hora que vocês forem preencher. Nem todos os portais, por exemplo, você pode cadastrar quantas vagas você quiser. Dependendo da assinatura que você tem, você só pode cadastrar 3 vagas por mês. Você não pode trocar, você tem 3 vagas por mês. E aí, no mês seguinte, aí você pode alterar alguma coisa. Então, assim, o mercado de vagas de recrutamento é um mercado bem delicado, bem detalhado, que tem muitos fios aí para puxar e bastante detalhe. Então, se você não faz isso, você vai perder muito tempo desde descrever a vaga, captar currículo, fazer as chamadas, encontrar os candidatos, fazer as entrevistas, lidar com as intempéries emocionais dos candidatos. Outro dia a Magda fez uma pergunta pro candidato que foi se ele tinha carro. Eu até postei um vídeo sobre isso. E a gente só faz esse tipo de pergunta para saber o conforto do candidato, se ele pode se deslocar com facilidade, se não vai ter problema de atraso, ou não vai ter problema, inclusive, né, de depois de um tempo o cara ficar cansado pra caramba e aí não conseguir cumprir, enfim. E a pessoa se ofendeu, né? Então, assim, tem umas coisas que a gente precisa saber lidar, sabe? Que são bem desgastantes. Eu acho que para quem não faz isso profissionalmente, a gente que faz, é o nosso trabalho, beleza, a gente acaba relevando. Mas quem não faz, gente, putz, é muito chato, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Sempre ter um texto de confirmação da entrevista, e mesmo confirmando, os caras não aparecem, atenção, não se sintam sozinhos, tá? Acontece com a gente também. Hoje, por exemplo, aconteceu com 2 clientes, né? Os 2 não foram, na verdade, eram 2 candidatos, um não foi, não apareceu, sumiu, desapareceu, e nem respondeu a gente nunca mais, tá? E a outra, meia hora antes do processo, ligou dizendo que pensou melhor. Isso acontece, acho que, toda semana praticamente, é desastroso. Mas tudo bem, acontece, né? Então vocês têm que tomar bastante cuidado com isso. Então confirmar, e-mail, texto, vale WhatsApp, vale rede social. Hoje as pessoas se comunicam pra caramba pela rede social, então vale mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, tá tudo certo. Eles funcionam como WhatsApp. A propósito, se vocês quiserem fazer entrevista via vídeo, que a gente já faz isso aqui, eu faço isso há 11 anos, tá? Via vídeo. E imagina, lá atrás o pessoal achava uma loucura, né, cara? Hoje tá tudo certo. Então, se você vai fazer via vídeo, hoje você não precisa nem mais fazer pelo Zoom, Skype, nem pensar, né? Eu praticamente não uso mais, mas o Zoom, Meet, enfim, né? Então, hoje você pode pelo celular, pelo computador, o WhatsApp, a atualização dele agora permite que você faça as entrevistas por vídeo do computador pelo WhatsApp, que tem sido bem legal, é bem fácil, porque o WhatsApp tá todo no celular ali, rápido, pronto, fácil, né? E a gente tem usado essa estratégia, eu tenho feito bastante essas entrevistas via vídeo pelo computador. O WhatsApp do computador, o WhatsApp web, tá atualizado. E uma coisa super importante, tá? Tenha em mãos um kit de recrutamento e seleção, um kit de processo seletivo, que são as agendas das pessoas que você atraiu, as que você entrevistou previamente, as que você aprovou para uma segunda etapa e as que você reprovou nessa primeira etapa. Então, as pessoas, elas precisam receber uma resposta pelo sim e pelo não. Então, nunca deixa de responder as pessoas. Então, tenha sempre pronto nesse kit
a descrição do cargo, a descrição da vaga, a descrição da pessoa, a chamada para atração, a chamada de confirmação, a chamada de não aprovação e a chamada de aprovação. Então essa é a terceira etapa do processo seletivo, que é o processo, que é o kit, né, que você tem que ter pronto de todas as ferramentas que você vai usar durante todos os processos seletivos. Se você não faz isso, você não se organiza e fica frágil o seu processo seletivo e as pessoas vão saber que você não está fazendo isso profissionalmente. Tem um detalhe. Os candidatos hoje estão mais seletivos. Apesar da falta de oportunidade, aonde tem, eles querem saber se vale a pena, senão eles não vão sair de casa. As pessoas não estão saindo de casa, tá, gente? Nem para fazer entrevista. Então, se eles percebem que a empresa não é séria, eu vou usar esse termo, tá? Com todo o respeito. Não é séria, mas profissional, sabe? Que sabe o que está fazendo, o candidato automaticamente ele se desinteressa pela empresa. Então, em algum momento, ele não vai dar seguimento na contratação dele. Então, é legal vocês terem tudo bem estruturadinho, sabe? Dá trabalho, mas é o processo, tá? As pessoas têm que saber que é verdadeiro, que o seu processo é legítimo, que você sabe o que você está fazendo, que tem alguém que vai avaliar, que vai acompanhar a pessoa até a finalização, pelo sim ou pelo não, do processo e da contratação. Beleza? Quarto passo, entrevistas e dinâmicas, ou quarta etapa, né, do processo seletivo. A gente é contra os testes, eu explico. Não é num teste, claro que tem coisas que são muito elementares, mas sinceramente os testes técnicos, a não ser assim, por exemplo, o cara vai dar uma aula, vou falar num cenário normal, né? Eu quero ver esse cara dando aula, então ele vem aqui e dá uma aula teste, no caso de professores, né? Mas os testes de conhecimento geral, né? Você pode até... Eu já fiz isso, hoje eu não faço mais. É que depende da vaga, tá? Claro. Mas, por exemplo, sei lá, teste de escrita, para saber se o cara escreve bem ou mal. Essa vaga, por exemplo, de marketing, ela tem como um elemento escrever bem em 3 línguas, inglês, espanhol e português, né? E se comunicar bem também nessas 3 línguas, tá? Embora você não precisa ser fluente nas 3, né? Mas você tem que ser nativo em uma, fluente em outra e intermediário na outra, né? Então a gente faz eu faço esses testes para saber se a pessoa conhece a língua, que é um elemento importante para a contratação dessa pessoa e vai fazer diferença lá na frente, principalmente quando essa pessoa for entrar em contato com outros países, né? Imagina, você entendeu? Então, eu tomo alguns cuidados, tá? Com a aplicação de teste. Isso não mede as pessoas, não mede competência, porque você pode contratar a pessoa porque ele é muito bom em matemática, mas ele é péssimo com pessoas e você vai acabar demitindo. Sabe aquela máxima? Você contrata a pessoa pela parte técnica e demite pela parte comportamental. Isso é uma verdade verdadeiríssima, tá? Então, eu se fosse vocês, não me preocupava muito com isso, não. A gente tem cliente aqui que insiste muito em aplicar teste. E a gente fala, olha, não faz isso, não precisa, não tem necessidade, o candidato fica estressado, você fica estressado, você vai ver uma coisa que não é verdadeira, porque você só vai conhecer a pessoa a hora que você contrata. Então eu sugiro que a gente não faça esse tipo de teste, porque eu acho que só afasta as pessoas, só deixa as pessoas naquele lugar de, é sério mesmo que eu vou ter que fazer isso, e isso não é agradável, não é legal, e não sustenta também, tá? Tomar alguns cuidados. E entrevista, que tá dentro, né, essa quarta etapa, a gente tem que tomar muito... a gente tá vivendo um momento de mimimi, né? Tá todo mundo meio que... Você não pode falar nada, né? Não pode falar nada porque vira preconceito, não pode falar nada porque vira piada, não pode falar nada porque é feminicídio. Você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala. Então, nessas entrevistas, é muito legal você ter perguntas que são muito clássicas. Exemplo, quais são os valores da empresa que são importantes para você? O que é um valor importante para você? E quais seriam que a empresa teria, né, para que você viesse trabalhar com a gente? Me fala um pouco sobre as suas qualidades e as suas habilidades e aquilo que você não é tão bom, que você precisaria melhorar. Como que você se vê daqui, né, a 2 anos? Não coloca 10, tá, gente? Porque
ninguém sabe, tá? Então, assim, daqui a um tempo, dentro da nossa empresa, hoje o ciclo de trabalho ele tá curto, as pessoas não ficam mais 20 anos trabalhando nas empresas, as pessoas ficam 2, ficam 5 no máximo, não tem mais isso. Embora pós-pandemia a gente também tá vendo que isso pode mudar um pouco, tá? Mas é muito pouco, porque as pessoas estão também revendo algumas coisas, né? Então vale a pena a gente pensar nisso. Então, nessa parte de entrevistas e testes, toma algum cuidado, seja bem assertivo e tenha um olhar muito técnico para identificar o talento. Se você sabe o que você quer da pessoa, você certamente vai encontrar, a hora que você der de cara com a pessoa que faz sentido para tudo isso que você quer, né? Ou enfim, para as qualidades que você deseja, você vai saber que você encontrou a pessoa certa, tá? Se você tiver isso muito claro, né? E deixar isso muito claro pra gente também, né? Porque a gente às vezes quando erra porque a gente não entendeu o que o cliente quer e deseja. E aí, o final do processo, que é a seletiva. A seletiva é, depois desse candidato, né? Ou essa pessoa, ou essas pessoas passarem por todo esse funil, ele é assim, é um funilzão mesmo, né? Então tem muita gente, a gente vai afunilando e aí chega no final. É a parte da seletiva. Como nós somos intermediadores, nós entrevistamos, selecionamos e indicamos para o cliente, o nosso funil não é o mais estreito, ele vai até a página 9, digamos que o nosso funil final seria a página 10, né? Nós vamos até a página 8, 9. Por que eu falo isso? Porque é muito comum a gente, dentro dos candidatos que a gente seleciona aqui dentro da Brainfit, é muito comum que a gente leve 3, 4, às vezes 5 candidatos para uma mesma vaga e o cliente faz a escolha final. Porque a gente faz o filtro que a gente acredita que tem o melhor match com a empresa, né? Faz mais sentido para a empresa, inclusive com o próprio dono, porque eu conheço muitos donos da academia, a Magda também e tal, então a gente acaba sabendo como é o perfil da pessoa, né? Então a gente leva de 3 a 5 candidatos, que é o máximo que a gente sugere, porque já chegou o caso da gente levar mais de 15 pessoas e acaba não fechando a vaga, porque quando você tem 10% de 10 pessoas é 100% de uma pessoa. E aí você acaba não tendo ninguém perfeito, não existe isso, né? Então, nesse processo da seleção, é comum que a gente faça isso. A gente indica 5 melhores candidatos de todos os candidatos que a gente entrevistou. A gente faz as 5 funil, né? Entendeu? A gente vem lá dos 50 para 5. É isso. E aí, o cliente, no final, a gente vai orientando, ó, esse aqui tem isso, esse aqui tem aquilo. Às vezes a gente causa até um problema, né? Porque a gente oferece gente tão legal que o cara fala, ai, eu vou ficar com 5 candidatos. O Guigo entrou, nós estamos fazendo uma vaga para ele agora. Estamos atrás. Então é muito comum que a gente às vezes entregue aí 4, 5 pessoas para uma vaga e tenha boas surpresas, né, de gente boa e o cara não saber se vai contratar 1 ou 2, às vezes não quer contratar na hora e perde um talento, porque hoje quando você achar um talento você tem que contratar. Se você não contrata na hora, você viu que o cara é talento e tá precisando ou sabe que vai precisar daqui a um tempinho, aperta o cinto e contrata, porque tá difícil de achar talento, tá? Então a seletiva é o funil final, é a parte final do funil, do recrutamento e da seleção, portanto, e é onde você vai se decidir por qual candidato vai fazer sentido para a vaga que você tem aberta, tá? O que eu trouxe aqui para vocês é mais para mostrar para vocês que o processo seletivo, ele não é indicação, ele não é RH, ele é um subsistema do RH, ele é uma parte do RH, uma parte do recrutamento, melhor, uma parte da gestão das pessoas, mas é uma parte muito importante e super estratégica. Se eu pudesse dizer, e eu vou dizer que eu faço isso porque eu queria, na verdade, tirar das costas ai que lindeza, das costas dos meus clientes o tempo que eles perdem entre encontrar a pessoa, saber se essa pessoa serve ou não, fazer os testes com ela, porque o que acontece, lindeza, o que acontece é que muitos donos contratam pessoas por necessidade, não porque a pessoa tem perfil. E isso
é caro para a empresa, porque às vezes você vai ver que a pessoa não tem esse perfil, você não soube avaliar, estava na necessidade, no desespero, contratou de qualquer jeito e a pessoa não vai entregar resultado, não vai entregar o que você quer, não é nem o erro dela, é porque você não soube avaliar de fato. Então, o processo seletivo dos subsistemas de RH, na minha opinião, ele é o mais estratégico, porque é ele que vai dizer quem são as pessoas na sua empresa, né? Se são pessoas que de nota 10 ou nota 7. E nota 7 entrega um resultado, nota 10 entrega outro tipo de resultado. E o nosso olhar é para trazer pessoas mais próximas das notas 10 do que das notas 7. Então é por isso que a gente faz os processos seletivos na empresa, nas empresas do mercado de academia e outros setores também, tá? Para quem chegou agora, essa foi uma live, né, uma aula, na verdade. Eu tô fazendo essas lives de quarta-feira às 21 horas, mais para trazer conteúdo. Me propus a trazer assuntos e temas das quais eu domino